Oi, gente! Hoje nós vamos fazer empadão na marmitinha, viu? Nós vamos começar aí colocando 1 quilo de farinha de trigo. Eu tô colocando na balança aí para vocês verem certinho, tá? Essa receita não tem erro, tá, gente? E essa massa é maravilhosa. Essa massa também é a mesma massa que eu uso para fazer empadas, tá? Então aí nós colocamos 1 quilo de farinha de trigo. Agora nós vamos colocar aí 23 gramas de sal. Gente, se você seguir certinho a quantidade de ingredientes que eu tô deixando aí, não tem erro, tá? É 23 gramas certinho para 1 quilo de farinha de trigo, tá bom? Não coloque mais e nem menos, tá? Então aí a gente vai dar uma misturada, né, para agregar bem esse sal aí na farinha, para na hora que a gente for misturar a banha, não ficar tipo massa sem sal, né? Porque ingredientes a gente tem que misturar certinho, tá bom? Aí vocês podem ver que eu zero a balança toda hora, né? Agora a gente vai pesar aí a banha. São 500 gramas de banha, tá? Eu uso 500 gramas certinho. Eu até fazia essa receita com menos, mas o pessoal começou a pedir para fazer com mais banha para a massa ficar mais quebradiça, né? Aí eu comecei a fazer dessa forma, mas dá para fazer com 1/3 do quilo de banha também, tá bom? Mas aí eu tô usando meio quilo de banha para 1 quilo de farinha de trigo. E a massa fica muito gostosa, gente, a massa fica quebradiça. Aí nesse caso aí, eu coloquei 205 ml de água, mas eu usei apenas 190 ml, tá? Isso aí depende muito da farinha. Se a sua farinha aí for mais seca, vai gastar mais líquido. Se for mais molhadinha, vai gastar menos. Mas pode usar aí 190 ml de água, tá bom? Aí eu faço dessa forma, viu? Se vocês quiserem fazer na tigela, né? Se vocês quiserem misturar os ingredientes na tigela, pode misturar, mas eu prefiro fazer dessa forma aí, ó. Eu acho mais legal, eu já acostumei fazer dessa forma, eu acho mais bacana, tá? Mas pode fazer também na tigela, tá bom? Aí a gente mistura bem misturada, a gente vai esfarelar essa banha todinha aí, né? A gente vai juntar essa banha todinha aí com a farinha de trigo. Pode juntar bem, viu, gente? Enquanto vocês perceber que tem pedaço de banha, pode misturar na farinha de trigo aí, tá? Bem misturado, sem pressa, né? Com paciência, para a massa ficar bem bacana, tá bom? Então, nesse ponto aí, né, a gente já coloca a água. Como eu disse, eu usei 190 ml, mas vocês podem usar os 200 ml, tá bom? Não faz muita diferença, não. Para ter aí uma receita bem balanceada, né? Essa massa é muito boa, gente. Aí a gente une. Detalhe, essa massa a gente não pode ficar sovando ela igual massa de pão, tá? Então aí a gente vai juntando devagarinho, tudo devagarinho, olha aí, ó. Aí a gente vai dando uma rasgada, né? A gente rasga a massa, bem de leve, não é para amassar, tá? Mãozinhas leves, né? Que isso aí não é massa de pão, é massa de empada, tá bom? Aí a gente coloca mais um pouquinho de água, mas o total aí é 200 ml mesmo. Eu usei 190, mas os 200 ml é o suficiente, tá bom? Então eu vou deixar essa quantidade certinha na descrição e não tem erro, viu, gente? Essa massa de empada aí, eu faço ela há muito tempo e fica assim, perfeita. É uma massa maravilhosa, tá? E muito fácil de fazer, né? Essa massa de empada, de salgada, eu acho que a massa mais fácil de fazer que tem é a de empada, viu? Pelo menos eu gosto. Aí a minha massa já está pronta. Agora eu vou pegar um saquinho, vou colocar ela dentro do saquinho e vou levar ela na geladeira por alguns minutos, por uma meia hora, tá? Pra ela dar uma endurecida, porque na hora que a gente termina de fazer, ela fica molinha, né? A massa ela fica mais molinha. A gente leva na geladeira e deixa lá um pouquinho pra ela dar uma firmada, para ficar mais fácil de trabalhar, tá bom?
Então, gente, aí a minha massa já firmou, né? E agora a gente vai começar a abrir essa massa para fazer os empadão, tá bom? Para fazer os empadão, gente, os meus empadões, né, que eu vendo, eu trabalho no iFood, eu vendo no iFood, tá? Então eu uso essa marmitinha aí, ó. Se eu não me engano, ela é 450 ml, acho que é isso mesmo. Deixa eu chegar mais pertinho aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês, tá? Mas eu acho que é isso mesmo. Aliás, nem eu tô conseguindo enxergar direito. Ela é 469 ml, tá? Então eu uso essa quantidade. E depois do empadão pronto, o peso final dele fica em torno de 450 a 480 gramas. Não chega a 500 gramas não, tá? Então eu trabalho com esse tamanho de empadão aí. Então, como eu estava dizendo, né, eu dei uma paradinha para poder limpar aí o tapetinho, para me organizar as bandejinhas. Eu trabalho com esse tamanho aí de empadão, eu acho mais prático para vender assim em delivery, né? Porque a pessoa pode comprar tanto para um quanto para dois. Agora, eu tô até querendo ver se eu faço empadões assim maior, né, de 1 quilo. Mas a princípio eu trabalho só com esse tamanho aí, tá? E tem uma boa saída, viu, gente? Empadão de frango é uma coisa que as pessoas gostam bastante, viu? Agora nós vamos começar a abrir a massa. Para abrir a massa é bom ter um rolo, viu? Sem rolo fica complicado. Aí, ó, depois que eu levei essa massa aí na geladeira, né, como eu havia dito, ela fica bem mais durinha, dá até para cortar com a faca, olha. E depois, assim, na hora que a gente termina de fazer ela, não dá, viu? Porque ela fica mole, então... termine de fazer aí, leva na geladeira para ela dar uma endurecida, tá? Porque fica mais prático, né, da gente trabalhar com ela, entendeu? Ela fica mais firme, né? Essa massa não abre a parte de baixo aí, gente, com uma espessura muito fina, tá? Deixa uma espessura assim mais grossinha, porque senão depois que a gente terminar de fazer, é arriscado, aí, tá vendo, ó, deixa assim, ó, deixa com uma espessura mais grossinha, tá? Depois que ela assa, é perigoso furar o fundo, aí o recheio pode vazar, né? Aí não é bacana, né? Então, deixa aí uma espessura mais grossinha na parte de baixo, tá bom? A parte de cima pode até ser mais fina, mas a de baixo, se puder deixar aí uma camada mais grossinha, fica melhor, tá? Aí a gente ajeita, né, com carinho, com cuidado, com paciência, né, gente? Essas coisas tem que ter paciência, tá, para fazer, porque senão não dá certo não, tá? Aí a gente vai modelando ela no fundo todinha, não, tenta não deixar ar também, para depois que desenforma aí o empadão, ele ficar bem bonito, né, ficar com um visual bonito. Tem que ter carinho, né, gente, para fazer essas coisas. Olha como que fica, ó. Fica uma gracinha, né? Esse empadão, ele fica uma delícia, viu, gente? Ah, gente, eu esqueci de falar para vocês, tá? O recheio, eu não postei aqui para vocês, porque o recheio é assim, é muito opcional, né? O recheio, vocês podem usar o recheio que vocês quiserem. E se vocês optarem aí por usar o recheio de frango, é um recheio normal, tá bom? Um recheio cremoso, né? Aí, para tirar as beiradinhas, eu uso essa faquinha mesmo, tá? Não tem segredo nenhum. Tenta cortar bem rente aí embaixo, tentando deixar o espaço aí, porque nós ainda vamos precisar colocar a tampa, né, depois de assado. A gente não pode esquecer desse detalhe, porque senão a tampa não fecha, né? Então, tem que finalizar o empadão aí, lembrando que tem que colocar a tampa ainda, tá? Então, respeita aí o espaço que vem na embalagenzinha, né? Aí a gente dá uma modeladazinha para ficar mais bonitinho e mais fácil na hora de preencher, né? Com o recheio. Olha aí que lindo, gente. Olha como que fica. Olha que gracinha. Então, respeita esse espaço aí, ó. Porque esse espaço aí é onde a gente vai usar para pôr a tampa, tá? Então, não chega, não passa dessa marcação aí, nem com o recheio e nem com a tampa do empadão, tá?
Aí, gente, eu vou fazer todos, eu vou abrir todas elas aí, porque o processo é o mesmo, tá bom? E daqui a pouco eu volto recheando aí com vocês. Então, gente, como eu disse, né, eu não mostrei o recheio, porque eu acho que o recheio é uma coisa mais simples de fazer, né? Eu acho que a maior complicação aí é a massa, tá? Mas o recheio, se vocês optar por usar esse recheio aí, é um recheio de frango simples, né, com azeitona, palmito. É um recheio cremoso, né, requeijão, essas coisas assim, né? O recheio cremoso mesmo, né? Mas o recheio não tem muito segredo, não. Mas se alguém quiser, se alguém tiver dúvida sobre o recheio, depois eu faço e trago aqui para vocês, tá bom? Aí eu vou pesar todos os recheios para poder sair num peso mais ou menos padrão, né? Porque mesmo a gente pesando ainda dá diferença, viu? Mesmo a gente usando aí a balança, ainda dá diferença no peso, tá? Não tem jeito, viu? O peso final acaba alterando. Imagina se não usar a balança, né? Aí não sai nada, né? Aí saiu um com 100 gramas, outros com 500. A balança ajuda bastante, viu? Aí eu coloco em média 230 gramas de recheio em cada empadão desse aí, tá bom? E o peso final ele fica em torno aí de 450 a 480 gramas. Não chega a 500 gramas, tá? Na minha opinião, gente, é um empadão aí que serve 2 pessoas, tá? Aqui na minha casa serve para mim e o meu marido, né? Mas aí depende de pessoa para pessoa. Aí a gente ajeita bonitinho o recheio, né? Para ficar certinho. Olha aí, ó. 300 gramas certinho. 300 não, desculpa. 230 gramas certinho, tá? Só que alguns aí a gente acaba colocando um pouquinho mais, né? Porque algumas formas, às vezes, vêm um pouquinho diferente uma da outra, né? Então, aí, eu não sei se tá dando para vocês ver aí, ó, mas deu 230 gramas de recheio, tá? A massa eu não peso não, tá? Aí sobra aí o recheio, vocês aí continuam aí respeitando essa bordinha aí, tá? Porque se encher muito, vocês não conseguem fechar o empadão depois e ele também vai derramar todo na hora que for assar. Então, respeita sempre esse espaço aí, ó. Deixa sempre o recheio também um pouquinho abaixo aí da massa, né? Porque a gente vai ter que tampar aí ainda, a gente vai ter que usar essa beiradinha aí que tá sobrando para poder fazer a finalização com a tampa, vocês vão ver aí, tá? Então essas coisas a gente tem que respeitar esses espaços aí que vem nas embalagens, tá bom? Aí eu vou continuar aí preenchendo aí todas as forminhas, né? O processo é o mesmo. E já já a gente volta aí fechando elas, tá? Fazendo as tampinhas e fechando, tá bom? Então, agora que eu já terminei de preencher todas as minhas forminhas, né? Aí agora eu vou colocar um pouquinho de requeijão. Esse requeijão aí, eu moro aqui em Belo Horizonte, viu, gente? Esse requeijão é da marca BH, tá? Mas requeijão vocês podem usar aí qualquer um, tá? Eu usei esse aí porque eu achei mais barato. Eu paguei R$ 10 nesse potinho aí de... Acho que é 250 ou 300 gramas, não sei. E ele rende bastante, tá? A gente faz aí
uma finalização em cima aí para ficar mais gostoso, né? Para o empadão ficar mais cremoso, né? Aí também a gente coloca a informação para vender que é assim, ó, é requeijão, empadão de frango com requeijão cremoso, aí fica mais chamativo também, né? A gente tem que usar a inteligência na hora de trabalhar com vendas, né, gente? Aí acaba ficando mais gostoso e assim, não altera muito o valor aí nos produtos, não. Lembrando que a receita que eu fiz de 1 kg de farinha de trigo e meio quilo de banha, ela rende 8 empadões desse tamanho, tá? Aí eu coloquei numa manga de confeitar para ficar mais fácil. Tô usando aí um bico perlê, né, para ficar mais bonitinha e ficar padronizado, tá? Então a gente faz aí uma finalização em cima aí. Nossa, eu acho que fica bem mais gostoso o empadão, viu? E valoriza também o nosso trabalho, né? Na hora da gente colocar, tipo assim, as informações lá para poder vender, acaba valorizando o nosso trabalho isso aí. Não fica muito caro, não encarece muito a receita, não. Pode fazer tranquilo, tá? Então, rende 8 empadão desse tamanho aí, viu, gente? Rende 8 e sobra, assim, uma base, né? Mas não dá 9, não. Dá 8 empadão, 1 kg de farinha de trigo. Eu acho um rendimento bom. Aqui na minha cidade, gente, no iFood eu vendo esses empadão aí desse tamanho, né? Eu vendo a R$ 25 no iFood, tá? Porque o iFood ele tem taxas muito altas, né? Então a gente precisa colocar um valor mais alto no iFood, né? E no particular, aqui na minha casa, aqui eu vendo esses empadão aí na faixa de R$ 16, R$ 17, tá? Dá um lucro bom, viu, gente? O meu forno, ele é bem grande, o meu forno, ele consegue assar 10 empadão desse de uma vez, tá? Então, aí é bom a pessoa investir num forno, né? Porque se o seu forno for pequenininho aí, você vai ter que usar, vai ter que assar menos, aí é prejuízo no gás, né? Mas o meu forno, ele é enorme. Aí ele dá para assar de uma vez 10 empadão desse aí. Eu asso 10 de uma vez, né? Aí a gente faz essa finalização aí, ó. Não gasta muito. Eu fiz as contas, um pote de requeijão desse aí, do jeito que eu tô fazendo aí, deu para mim poder fazer 12 empadão, viu? Deu pra finalizar aí 12 empadão. Eu paguei o quê? Eu paguei 10 não, eu paguei R$ 12 no pote de requeijão, então compensa muito, né? Vale super a pena. Às vezes a gente economiza aí num produto assim e acaba até perdendo venda, né? Porque essas coisas acabam valorizando o nosso trabalho, né? Aí eu terminei de finalizar aí. Agora nós vamos fechar. Agora eu vou fazer as tampinhas aqui e a gente vai fechar esses empadões aí, tá bom? Então aí, gente, a gente pode pegar aí uma quantidade de massa menor do que a base, né? A tampa a gente coloca um pouquinho menos de massa, não tem necessidade de ser a mesma quantidade, não. Aí nem tem tanta necessidade de colocar farinha de trigo, mas eu gosto de colocar, mesmo esse tapetinho aí sendo de silicone. Gente, esse tapetinho aí é muito bom para trabalhar com essas coisas, viu? Eu amo esse tapetinho. Agora eu quero comprar para mim um rolo de silicone que ajuda bastante também. Aí, gente, eu tô cortando essas beiradinhas com a faca, né? Mas vocês têm que ter um cuidado, assim, muito grande, né? Se tiver esse tapetinho, para não cortar o tapetinho, claro, né? O certo aí seria usar a carretilha. Eu até tenho a carretilha, né? Mas eu quis aí cortar com a faquinha para vocês verem que dá certo também, tá? Independente da pessoa ter ou não certo tipo de material, a gente consegue fazer as coisas bem feitas. Aí a gente usa a mesma faquinha para poder cortar essas beiradinhas aí, né? Tira com cuidado, né, para não danificar aí a nossa torta, né, gente? Muita calma nessa hora, né? Só ir cortando devagarzinho.
Toma cuidado também para a faca não ultrapassar aí a vasilha, né? A embalagem, que aí essa embalagem aí, ela é bem frágil, né? Aí a faca pode ultrapassar e acabar cortando a mão da gente aí. Então a gente tem que ter um cuidado assim maior nessa hora aí, né? De tirar essa rebarbazinha aí. Mas com calma tudo dá certo. Aí a gente ajeita direitinho, tenta fechar o máximo que a gente consegue para não vazar o recheio na hora que levá-la no forno. Porque o recheio ele é cremoso, né? Então a tendência é quando ele ferve lá no fogo, lá ele sai aí por essas beiradinhas, tá? Aí fecha bem fechadinha essa beiradinha aí para não ter esse tipo de problema, tá bom? E respeitando aí o espaço que nós vamos deixar para poder colocar a tampa ainda, né? A gente ainda vai tampar com a tampa da marmitinha aí, né? Então tem que respeitar esse espaço aí, tá? Não passa com essa massa para cima não, senão vocês não conseguem fechar depois de assado. E aí ficou pronto o nosso empadão, né? Agora eu vou finalizar os outros aqui e volto pincelando o ovo aí em cima para a gente poder assar esses empadão aí, tá bom? Então, gente, aí o rendimento, né, que foram 8 unidades, como eu disse, né? Aí eu só quebrei mesmo o ovo, bati ele com a gema, vou pincelar em cima desses empadão para ficar bem douradinho e vou levar para assar. O forno, eu gosto de colocar esses empadão e empada também, tá? Eu gosto de colocar no forno assim bem morninho, tá? Eu ligo o forno assim uns 5 minutos antes de colocar para assar. Eu não gosto de colocar no forno muito quente, porque senão eu acho assim, na hora que você já coloca os empadão ou as empadas lá, que o processo é o mesmo, né? A diferença é que as empadas elas são menores, aí elas são mais sensíveis para assar, né? Mas o processo é o mesmo. Então, se a gente leva esses empadão aí no forno muito quente, assim que entra no forno já estoura, já o recheio já sai todinho para fora, tá? Então, eu sempre levo no forno bem morninho, quase frio. Aí ela já entra lá e já vai assando assim bem devagarzinho, que aí as tampas ficam tudo fechadinha. Vocês vão ver aí na hora que eu tirar do forno como que fica as tampas, tá? Se a gente fizer o contrário, se a gente já levar com o forno quente demais, o recheio ele dá aquela estourada, entendeu? Ele sai todo para fora. Então, eu não gosto. Eu gosto de terminar aí de pincelar as gemas. Agora eu tô terminando e já liguei o meu forno lá, mas tem assim, uns 5 minutinhos só, tá? Eu coloco no forno bem frio e eu começo assando a 180 graus, depois eu passo para 200. Mas eu não ultrapasso os 200 graus, tá? Porque quanto mais quente aí o forno, mais vai derramar o nosso recheio. Então isso aí tem que assar assim bem devagarzinho mesmo, com muita paciência para ficar fechadinho os nossos empadão, tá? Então aí eu vou terminar de passar o ovo em cima e vou levar para assar. Então, aí eu já terminei, né, de pincelar os ovos, né, em cima. Agora eu vou levar para assar e depois de assada eu volto mostrando para vocês aí o resultado final. Nessa forma aí eu vou colocar mais duas, né, que como eu disse, eu asso 10 aí, tá, para aproveitar o fogo, tá bom? Então eu vou assar 10 empadão nessa forma aí, tá? Para poder aproveitar o fogo, né, que eu não sou boba, né? Aproveitar o gás no caso, né? Já já a gente volta com o resultado final aí dos empadão. Então, gente, esse foi o resultado final do nosso trabalho de hoje, né? Os nossos empadões ficou assado. Olha que lindo que ficou, gente. Ficou fechadinho, olha. Agora é só esperar esfriar, colocar a tampa aí, né? Colocar uma etiquetinha com o recheio, né?
E porque eu faço de frango e faço de camarão também, eu faço dos dois, tá? Aí eu coloco uma etiquetinha aí em cima, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí do resultado final, espero que tenha ajudado aí, pelo menos um pouco, a tirar algumas dúvidas aí, tá? Beijos no coração de todos e até a próxima!